Glória a Deus. Pai do Senhor a todos, em nome de Jesus, todos os irmãos e irmãs do canal, Deus abençoe poderosamente, pelo poder do Espírito Santo. Vai compartilhando, vai deixando um like para alcançar mais almas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vigiai, sim, preparai. Vigiai, sim, preparai, sim, preparai. E o breve virá o Senhor, vai deixar bem julgar os vivos teus. Oh, glória! Alegria para descobrir, tristeza para ficar. Não deram ouvidos a nossa pregação, agora cantarão praga. Vigiai, vigiai, preparai, vigiai, preparar. Pai do Senhor Jesus e meu caro, Deus te abençoe, varão. Oh Jesus, oh glória. Deus abençoe. Eita glória. Guarai, canamacéria. Louvado seja Deus. Paz do Senhor Jesus a todos. Em nome do Senhor. Louvado seja Deus. Começando mais uma live, mais um ensino, né, que vamos estar dando, né, com a palavra de Deus, qual vamos estar aprendendo hoje, né? Será que pode? Será que existe pastora na Bíblia? Será que convém ter mulher pastora nesse modo altar? Vamos estar aprendendo hoje com a palavra de Deus, amém? Compartilha, deixa seu like, né? Porque sabemos nós que nesses últimos dias, né, muitas profetisas aí, que se diz pastora, surgiu na terra, né, surgiu no Brasil, e vamos ver dentro da palavra de Deus acerca do cargo, né, pastorado feminino, né, o presbitério feminino, né, o cargo de apostólico feminino e também, né, o cargo eclesiástico feminino. Vamos ver se existe na Bíblia, né, essas coisas aí. Amém? Peço que você deixe seu like, compartilha, comenta nos vídeos para alcançar mais almas. Amém? Porque o que vai ser ensinado aqui tem que ser segundo a palavra de Deus, segundo a sã doutrina do Senhor. Amém? Então fique até o final, não deixe o diabo, não deixe Satanás, né, tirar a sua atenção desse vídeo. Não deixe os demônios, né, tirar a atenção desse ensino, porque o diabo ele não quer que o povo aprenda a verdade. O inimigo da nossa alma, Jezabel, não quer que nós conheça a verdade, né? E por isso o engano está subindo os altares e entrando nas igrejas, muita gente está sendo levado cativo, né, por falsas doutrinas e por todo vento de ensinamentos. Então eu peço que você fique todo final do vídeo, você ficar até o final, amém? Em nome de Jesus. Já vai compartilhando para amigos, colegas, né? Vai ter um ensino agora, né? Tem um pastor lá, vai dar um ensino sobre pastores, sobre presbítera, bispa, apóstolo. Vai ter um pastor que vai dar um ensino, vai lá comer, vai lá compartilha, avisa a todo mundo que vai ter um ensino agora, amém? Louvado seja Deus. Igreja de Jesus, louvado seja Deus. O que temos que entender o quê? Né? Que nos dias de hoje, né, o século 21, né, vemos hoje muitas igrejas, né, com esse cargo pastorado feminino,
né? Vemos igrejas, né? Tipo igrejas presbiterianas, né? Assembleia de Deus, tem muitas pastoras, muitas assembleias de pastora, né? Batista, né? Muitas igrejas aí, né? Igreja Água Viva, Videira, Casarão e muitas outras congregações, né, sinagogas que contém esse cargo, esses 4 cargos que eu mencionei no título aí. Muitas igrejas estão acatando esse cargo aí para as mulheres, né? Aí o pessoal fica com dúvida: será que existe pastora ou não? Será que convém chamar alguém de pastor ou não? Será que pode ser pastora? Então fica até o final para você aprender, amém? E que essas mentiras, heresia, venha cair por terra em nome de Jesus Cristo. Porque tem muita mulher aí no YouTube se dizendo pastora. Tem muita mulher rebelde aí, aleluia, mulher rebelde, aleluia, que está colocando esse cargo aí, né, na vida delas, sendo que não está enquadrado com as santas escrituras sagradas e nem tampouco, né, o Espírito Santo. Se não está enquadrado com a segundo as leis do Senhor, não vai estar enquadrado também com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, coloca agora, né, aleluia, cinto e vamos sair um pouco da terra. Amém? Vamos agora aprender com a palavra de Deus, porque agora vemos que, né, esse engano tem acontecido em muitos lugares, né, a qual muitos acham agora que é normal ter esse presbitério, ter esse pastorado feminino, mas vamos ver o que argumento, né, eles usam e também se existe pastor na Bíblia Sagrada. Bom, vemos que, né, nos tempos passados, né, de 1700, 1800, as igrejas antigas, né, não tinha pastora, não existia pastora, né? As igrejas do passado, as igrejas santas, as igrejas de oração de jejum, as igrejas, né, anteriores, né, dos séculos passados, né? Mulher antigamente não podia subir no altar, né? Mulher não podia subir no altar. Os pastores, né, dirigentes da obra de Deus não permitia mulher subir no altar, nunca permitiu, né? Então vemos que hoje vira uma bagunça total, uma bagunça terrível, né? Hoje todo mundo sobe no altar, né? Achando que é palco, achando que é boate, todo mundo sobe de qualquer maneira e está virando uma palhaçada na casa de Deus. Então, aleluia. Então vemos que o temor, né, está sendo deixado pelas igrejas, né? A falta de respeito pela casa de Deus, a falta de respeito pela palavra, pela obra do Senhor, e vemos que eles estão se deixando se levar, né, pelas vontades da carne e também por doutrinas de demônios, né, levando sobre si e em seus corações doutrinas de Balaão e também doutrinas de Jezabel, a qual o espírito de Jezabel está se introduzindo dentro das igrejas e subindo em cima dos altares, enganando muitos de seus servos para cair em prostituição, no adultério, como diz lá em Apocalipse. Então, igreja, preste muita atenção no que vai ser falado aqui, amém? Compartilha, né, essas mulheres que se diz pastora, compartilha esse ensino, esse vídeo, compartilha para essas mulheres que se diz bispa, que se diz presbítero, apóstola, cheia do poder de Deus, fica girando, né, se diz cheia do poder de Deus, compartilha e vamos ver o que a Bíblia Sagrada diz, né, aleluia. Porque, meus irmãos, antigamente, né, era proibido mulher subir no altar, proibido, mulher não subir no altar, nem tão pouco, quanto mais ser pastora, né, porque sabemos nós que para ser pastor, né, aleluia, Deus, aleluia, colocou o homem para liderar, né, a igreja do Senhor, para estar à frente da obra e conduzir o rebanho de Cristo, né, ao céu, né, por intermédio da palavra e na direção do Espírito Santo. Então vemos que muitos estão errando nisso, até muitos pastores também, muitas igrejas estão errando nisso, né, e estão indo para o inferno. Por quê? Porque estão, aleluia, tratando a obra de Deus de qualquer
forma, achando isso normal, mas não é normal. Aleluia. A Bíblia diz, né, que a mulher, ela não pode estar à frente do homem. A mulher, ela tem que ser submissa ao homem, né? E vamos estar vendo a Bíblia Sagrada, né? Louvado seja Deus, aonde está escrito isso. Amém? Pega a sua Bíblia comigo, do livro de 1 Timóteo, né? Começando 1 Timóteo. Louvado seja Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Está escrito assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modestia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres, aleluia, que fazem profissão de servir a Deus com as boas obras. Louvado seja Deus. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição, não permitido, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Aleluia, louvado seja Deus. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressões. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modestia na fé, na caridade e na santificação. Igreja de Jesus, louvado seja Deus. O que o apóstolo Paulo está mencionando aqui em suas cartas é que não é permitido a mulher, aleluia, usar de autoridade sobre o marido, porque Deus, aleluia, constituiu o homem como cabeça do lar, né? E a mulher também como corpo, né? Como coluna, né? Na casa. Então o homem, todavia, ele tem que ter autoridade, mas não uma autoridade que edifica, né? O lar. Uma autoridade, né? Que coloca as coisas em ordem para trazer edificação. Então, por isso que Paulo também, em suas cartas, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, Paulo vem dizer que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modestia, né? Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado de Deus. Então, Paulo falou isso a Timóteo, as suas cartas a Timóteo, né, que o pastor, o homem, tem que ter autoridade sobre o seu próprio lar, governar a sua própria casa, para também ter cuidado com a igreja do Senhor. Então, Deus constituiu o homem como cabeça do lar, mas ele também está apto, ele está nessa posição também para estar apto também para conduzir também o povo da igreja e também, né, colocar a igreja de Deus em ordem, né, para estar conforme as santas escrituras sagradas de Deus. Então vemos que Paulo falou que não é permitido, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que aprenda em silêncio, ou seja, que as mulheres não ficam batendo boca, respondendo, né, porque naquele tempo de Paulo, as mulheres falavam muito, né, naquele tempo, as mulheres não paravam de falar, falavam até dentro da igreja, né, então o espírito, né, de Jezabel veio desde o tempo passado lutando, né, para que as mulheres venham para induzir as mulheres a transgredir contra as santas escrituras sagradas. Então vemos, aleluia, que Paulo, baixando o Espírito Santo, ele vem trazer essa carta, né, e hoje que vemos né, são mulheres, né, mulheres que se titulam pastoras, bispas, presbíteras, apóstolas, ensinando em cima dos altares. Isso é uma coisa horrenda que está acontecendo diante da casa de Deus. Por quê? Porque não é permitido que a mulher ensine, aleluia. A única parte que a Paulo, ele vem escrever suas cartas, permitindo que a mulher ensine as suas filhas, que as mulheres, aleluia, as anciãs, as mulheres que são senhoras já de idade, elas venham ensinar suas filhas a ser boas mães,
né, boas donas de casa, né, a serem modestas, a serem moderadas, a serem castas, a cuidar de seus filhos e dar exemplo na fé e também na doutrina. Então Paulo, aleluia, ele vai advertir esse mandamento, esse ensinamento no livro de Tito, que as mulheres só devem ensinar nessa parte. Agora ensinar dentro da congregação da igreja, Paulo ele não dá esse respaldo e também a Bíblia não dá esse direito, aleluia. As mulheres estão tomando a frente para ensinar também, para ordenar e também para trazer também, aleluia, a direção, né, da obra de Deus. Não foi cabível à mulher, aleluia, essa obra, né, está na mão delas. Então Paulo, ele vem nos ensinar que o homem é a cabeça do lar, não a mulher. Então por que as mulheres querem ocupar o lugar do homem? Por que as mulheres hoje, aleluia, que estão querendo tomar a frente do homem? Então, aleluia, aí os rebeldes vai falar assim: ah, mas pastor Paulo, tem muita mulher que é mais usada que o homem. Realmente, eu não vou desmentir, tem muita mulher, né, que prega mais do que muitos homens. Tem muita mulher, né, que é muito usado mais mistério e poder, mais do que homens. Tem homens que é frouxo, tem homens que é covarde, não quer, né, levar a obra de Deus a sério. Tem mulheres que levam a obra de Deus a sério, mas a Bíblia não dá direito para a mulher tomar frente da obra de Deus, né? Louvado seja Deus. Então eles usam esse argumento: ah, pastor Paulo, mas Deus usou a jumenta de Balaão, então Deus pode usar uma mulher também. Sim, Deus pode usar uma mulher, mas não escolher a mulher para o pastorado feminino. Então vocês confundem as coisas. Usar uma coisa, aleluia, e colocar e ficar à frente de uma obra é outra. Deus usar alguém é uma coisa. Agora Deus colocar alguém, uma mulher na obra, na frente da obra, é outra coisa. Então são duas dimensões, pontos espirituais diferentes, que muita gente vem bagunçando aí e deturpando a palavra de Deus. Então, aleluia, tome muito cuidado, né? Aleluia, porque Deus, aleluia, chamou o homem, né, para estar governando o lar, né, louvado seja Deus, e não a mulher. E sabe quem, desde o tempo passado, desde o tempo de Elias, desde o tempo de Acabe, sabe quem anda querendo tomar direção na frente do homem? Jezabel. Então esse mesmo espírito, desde Elias, nos dias de hoje, está querendo agora, né, aleluia, querendo dominar, né, acima nos altares e querendo dominar as igrejas de Deus. Então por isso que as mulheres hoje andam com tendeira, né, aleluia, quer mandar no homem, quer mandar na igreja, né, mulheres essas que não se comportam na vocação, na posição que Deus os chamou, e também não tem o Espírito Santo, porque se tivesse o Espírito Santo, não ia estar blasfemando contra a palavra, porque isso é blasfêmia, né, louvado seja Deus. Então abre a Bíblia Sagrada, no livro de 1 Reis, abre junto comigo, no livro de 1 Reis, louvado seja Deus. Ensino como esse, você vê em poucos canais do YouTube, né? Ensino falando sobre esses assuntos, você vê em poucos canais do YouTube. Por quê? Porque o povo não quer ouvir a verdade, não, né? Aleluia. Os pastores não querem ensinar a verdade, quer massagem ao ego das ovelhas, né? Aí, louvado seja Deus. Aí o povo anda, né, perecendo por falta de conhecimento. Amém, igreja? 1 Coríntios, né, também, 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios, capítulo 14, né, vai estar lendo também, logo em seguida, depois de 1 Reis, capítulo 21, que é o que nós vai estar abrindo agora. 1 Reis, capítulo 21, versículo 8. Olha o que está escrito a palavra de Deus. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciões e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai o jejum
e pondo a Nabote acima do povo, e pondo defronte deles 2 homens, filhos de Belial, que testemunham contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciões e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenara. Olha só, fizeram como Jezabel lhe ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandaram. Apregoaram o jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. Os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram com pedras e morreu. Então enviaram a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, ex-israelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, ex-israelita, para a possuir. Então olha, aleluia, que tenebroso, né? Louvado seja Deus. Se vocês forem nos versículos anteriores, você vê que o espírito de Jezabel se apoderou sobre Acabe, né? Acabe estava com o espírito angustiado, o espírito desgostoso, né? Porque não estava nem comendo direito. Se você ver uns versículos para você ver a história, o espírito de Jezabel estava começando a tomar Acabe, né? Acabe, louvado seja Deus. E Acabe, aleluia, estava querendo tomar, estava com intenções, projetos e planos no seu coração de tomar a vinha de Nabote, né? Então Jezabel, sabendo disso, o que ela fez, né? Aleluia. A Bíblia diz que quando o espírito de Jezabel aleluia, se apoderou sobre Acabe, aleluia, aí Jezabel tomou a frente de Acabe na hora que ele não estava bem, na hora que ele estava, né, com o coração abatido, né? Estava angustiado. Nabote não estava com a cabeça bem para resolver as coisas. Então a Bíblia diz que Jezabel, né, fez cartas ordenando, né, para acusarem Nabote, dizendo que ele blasfemou contra Deus e contra o rei, né, que é Acabe. Então a Bíblia diz que diante do povo, né? Diante do povo, Nabote foi apedrejado e morto. Então, a Jezabel, ela armou isso, né? Tomou a frente de Acabe, né? Para, aleluia, mandar os negócios. Então, ela escreveu os cartas e mandou. Então, ela se apoderou, né? Ela tomou a frente de Acabe sem a permissão de Acabe. E é isso que vemos em cima dos altares. É isso que vemos dentro das igrejas. É isso que vemos dentro de lares. Homens que não dominam, homens, aleluia, que não tem mais autoridade sobre o lar, aleluia. Aonde as mulheres não respeitam mais os maridos, e também os maridos não amam mais também a sua esposa, aleluia, conforme deve amar. Então, aleluia, vemos que esse espírito de Jezabel desde o passado, né, até os dias de hoje, andam, né, tendo esses conflitos espirituais, né? Louvado seja Deus. E louvado seja Deus. Então vemos que desde o passado, né, a Jezabel tenta, aleluia, se apoderar sobre o homem. Então isso vemos em cima dos altares, né? Mulheres que não foi chamada por Deus, mulheres que não têm, aleluia, autoridade, não têm, aleluia, permissão para ensinar. Não foi, né, aleluia, mandato de Deus essas mulheres ensinar. Quem está levantando essas mulheres não é Deus, é o espírito de Jezabel que está levantando essas mulheres. Não é Deus coisíssima nenhuma. Deus não está levantando pastor, coisíssima nenhuma. Ah, pastor Paulo, mas Deus, ele usa quem ele quer, sim.
mas para estar à frente da obra, Deus não escolhe qualquer um, meu irmão. Aleluia. A mulher é o vaso mais fraco. Aleluia. A mulher é o vaso mais fraco. Então por isso que Deus colocou o homem, aleluia, à frente da obra, né? A Bíblia diz que no livro de Gênesis, né, que a mulher foi criada por causa do homem, né? O homem sentiu a necessidade porque estava se sentindo só. Deus não estava tendo necessidade de mulher. A Bíblia diz no livro de Gênesis que o homem estava sentindo necessidade de mulher, porque Deus olhou para Adão e viu que não era bom que o homem vivesse só. Então a Bíblia diz, aleluia, que Paulo também vai escrever suas cartas, 1 Coríntios, capítulo 11, né, que a mulher foi criada por causa do homem, não o homem por causa da mulher. Então vocês têm que respeitar, aleluia, essas leis espirituais, né? Aí vai vir uns carnutos, vai vir uns hereges, vai vir aleluia, os fariseus vai falar: ai, mas você está sendo muito machista, pastor Paulo. Irmão, então o apóstolo Paulo foi machista? Fala para mim, o apóstolo Paulo foi machista? Timóteo foi machista? Apóstolo Pedro foi machista? Deus foi machista? Deus não vai contra a sua palavra. Aí você vai ensinar essa verdade hoje, vai falar, os homens hoje estão tudo machista. Irmão, a palavra de Deus não faz curva. Aleluia. A mulher tem que se colocar na sua devida posição e respeitar, aleluia, as posições eclesiásticas que Deus, aleluia, propôs na casa do Senhor. Aleluia. Então, aleluia, não é permitido que a mulher ensine. Não sei por que essas mulheres estão subindo no altar e querendo ensinar o rebanho de Cristo, sendo que Deus chamou homem, não mulher. A Bíblia diz pastores, não pastoras. A Bíblia diz bispos e não bispas. Bispa na Bíblia não existe. Pastora não existe na Bíblia. A única pastora que a Bíblia vai mencionar é no livro de Gênesis, que é Raquel. Raquel, ela foi pastora, aleluia, de ovelhas. Ovelhas que ainda nem era dela. Nem era dela. Aleluia. Nem era dela, aleluia. Então a Bíblia diz que a pastora que existiu na Bíblia, pastora de ovelhas, de almas, né, de almas que não foi, né, almas de animal, não de pessoas. Então a Raquel, ela não foi pastora de ministério, não foi pastora de congregação. Raquel foi pastora de rebanho, aleluia, de animais e não de congregação. Então esses pastores olham esse versículo falando: ai, mas Raquel foi pastora. Irmão, Raquel foi pastora de ovelhas e não de pessoas, aleluia, e não de homens e mulheres. Foi pastora de ovelhas, e ovelhas que ainda nem era dela ainda. Louvado seja Deus, nem era dela. Se você vê o texto da história, aleluia, Raquel não estava cuidando das ovelhas dela, a ovelha nem dela era, aleluia. Então vocês estão indo contra a palavra de Deus e vocês são hereges. Se convertam enquanto é tempo. Usar esse versículo de Raquel, vocês estão ensinando heresia. Vocês estão ensinando heresia para as almas. Aleluia. Ensinem a verdade. Louvado seja Deus. Então vocês têm que, aleluia, acordar, igreja. Parem de ser enganados, né? Aleluia. Então, acordem, aleluia. Acordem, vamos para a palavra de Deus. Amém? Então a Bíblia diz que, louvado seja Deus, que Paulo, todavia, né, ele vem colocar, né, pastores, né, presbíteros em cidades para estar cuidando da igreja de Deus. Você não vê nenhuma passagem da Bíblia Paulo colocando mulher para cuidar da igreja de Deus. Você não vê, né? Você não vê Paulo colocando mulher, escrevendo: eu admoesto a presbítera a cuidar da igreja tal, que está em igreja, que está lá em tal lugar. Você não vê Paulo mencionando sobre presbítera, apóstola, bispo, apóstolos. Isso não existe, irmão. No meio dos 12 apóstolos, né? Você não viu nenhuma apóstola no meio dos 12 apóstolos. Você não vê nenhuma apóstola, né? Você viu somente apóstolos. Então, aleluia, o povo está complicando as coisas,
né? Aí fala, pastor Paulo, né? Aleluia. Mas o homem, né? Ele não pode ser machista. Mas o homem, né? Ele não está fazendo a obra como Deus quer. Então Deus está levantando mulheres. Sim, Deus levanta mulheres, mas não para ensinar e não para, né, colocar, aleluia, o povo, ordem no povo, mas não para ficar ensinando, mas não para ficar, aleluia, colocando o povo, aleluia, na ordenança delas. Então, mulher não pode ser pastor de forma nenhuma, né? Essas mulheres têm que sair do altar e se consertar. Desce do altar, mulheres. Vocês não foram chamados por Deus. Desce do altar, seja humilde e se consertem diante de Deus, né? Uma vez eu estava numa batalha contra os demônios, né? Uma guerra espiritual, né? Louvado seja Deus, batalha espiritual, né? Libertando as almas pelo poder de Deus. E os demônios, né? O chucaveira do inferno falou bem assim: olha, essas mulheres, né? Que sobem no altar estão tudo desconcertadas, né? Estão tudo desconcertadas, né? Estão tudo fazendo a minha vontade. Uma vez o diabo manifestou, falou isso, né? O diabo manifestou, né? Numa jovem, falou isso: essas mulheres que sobem no altar estão tudo desconcertadas, estão tudo em rebeldia com Deus, estão indo contra a palavra de Deus, vocês estão blasfemando contra a palavra. Então vocês estão num lugar onde Deus não chamou vocês. Vocês estão ocupando um pastorado que não foi colocado para mulheres, né? Louvado seja Deus. Então, aleluia, vocês têm que se colocar no seu devido lugar e pararem com essas heresias do inferno, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Se não tem pastor na tua igreja para cuidar da igreja, é melhor que feche a igreja do que ficar ciscando na igreja. É o que, pastor Paulo? Fechar a igreja, sim. É melhor você fechar a igreja do que ficar esse escândalo na igreja. Se não tem pastor, se não tem homens de Deus, para estar diante da obra de Deus, é melhor que vocês fechem a igreja. Louvado seja Deus. Está repreendido, pastor? Está repreendido nada, irmão. Você prefere o que? Blasfemar contra a palavra? Ou você prefere obedecer? Comenta aí. Você prefere obedecer a palavra? Aleluia. Ou você prefere, aleluia, que o escândalo venha na igreja? Eu prefiro obedecer. Louvado seja Deus. Que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, esse negócio de pastora não existe na Bíblia. Louvado seja Deus. Abre aleluia. Abre em 1 Coríntios, capítulo 14. Amém, igreja? 1 Coríntios, capítulo 14. Né? Eu peço perdão para os irmãos, eu tinha falado 2 Coríntios 14, mas é 1 Coríntios 14. Está escrito assim, no versículo de número 34, 1 Coríntios 14, 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Louvado seja Deus. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida de ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Olha aqui o que diz, ó. É a palavra que está dizendo. É a palavra. Aleluia. As mulheres estejam caladas dentro das igrejas. E por que Paulo falou isso? Porque naquele tempo as mulheres estavam falando muito, estavam conversando muito na hora do culto. Então por isso que Paulo doutrinou as igrejas para ter ordem e decência. Louvado seja Deus. Então Paulo, ó, fiquem calados nas igrejas. Se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus maridos.
Paulo não está proibindo a mulher de pregar, né? Mas Paulo proíbe a mulher de ensinar, inspiradamente pelo Espírito Santo. Paulo não está proibindo na carne, ele está proibindo, aleluia, na direção do Espírito Santo, porque a palavra foi toda divinamente inspirada pelo Espírito Santo, né? Eu conheci uma mulher, né? Que ela disse que Deus se arrependeu de ter escrito essa parte. Falou que Deus se arrependeu de ter escrito a parte de 1 Timóteo 2,11. Falou que o homem é machista. Falou que Deus falou para ela que ele errou. Olha que blasfêmia, mano. Olha que blasfêmia. Olha que ponto esse espírito maligno, aleluia, tem cegado as pessoas. Olha que blasfêmia. Aleluia. Vocês estão blasfemando contra a palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, naquele tempo, aleluia, Paulo estava falando isso porque as mulheres estavam falando do culto, não estavam atrapalhando o culto, né? Louvado seja Deus. Então, não é permitido que a mulher fique ensinando, né? Mas que ela, se ela quer aprender alguma coisa, interroga em casa, a seus maridos, para não ficar, né, atrapalhando, para que a palavra de Deus não venha ser blasfemada e não ter escândalo no ministério de Cristo. Então vocês têm que aprender isso, louvado seja Deus. Então, aleluia, pregar o evangelho, né, não é proibido para as mulheres pregar o evangelho, porque a Bíblia diz que na ressurreição de Cristo, quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, Maria, né, anunciou a morte de Jesus Cristo, né, aos apóstolos, anunciou, né, a morte de Jesus Cristo, aleluia, ressurreição, né, aleluia, dizendo que Jesus ressuscitou, né, aos discípulos de Jesus. Então ela foi a primeira mulher, uma das primeiras pessoas a anunciar aos discípulos que Jesus ressuscitou. Então não é pecado a mulher pregar, né, mas não convém que a mulher ensine. Então vocês têm que aprender isso e respeitar a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Jesus. Quem está entendendo a glória a Deus? Quem está entendendo? Então, vocês têm que colocar no seu devido lugar. O cabeça do corpo é quem? O cabeça do corpo da igreja é Cristo, né? 1 Coríntios 11. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja e o varão é o cabeça da mulher. Vou repetir. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja e a igreja, aleluia, e o homem é o cabeça da mulher. Aleluia, louvado seja Deus. Então, aleluia, louvado seja Deus. Então, Cristo é o cabeça da igreja, né? Então, Cristo, né? Tudo que Cristo ordenar a igreja fazer, a igreja vai fazer. Porque a cabeça fala, o corpo obedece. A cabeça pensa, louvado seja Deus, ela ordena e o resto do corpo tem que obedecer, né, o que está ordenando a cabeça. Então, Cristo fala que é o cabeça da igreja e a igreja, que é o corpo, obedece. Assim também no lar. O homem fala, a mulher obedece, né? Mas tem homens aí, aleluia, que infelizmente usa da autoridade para espancar, para, aleluia, judiar e também para maltratar a mulher dentro de casa, né? Pois a Bíblia diz que a autoridade que é exercida pelo homem, ela traz edificação, né? Toda autoridade, ela tem que vir em justiça. Ela não tem que ser tomada por justiça. Toda autoridade tem que ser constituída, que é constituída por Deus, tem que ser tomada com justiça e não com a injustiça. Então, a autoridade que é tomada, né, para maltratar, para aborrecer, para judiar, né, aleluia, não vem de Deus. Então tem que tomar muito cuidado também os homens, né, que usam a autoridade para bater na esposa de casa. Isso não é agradável diante de Deus e a oração é impedida de chegar até os céus. Então tome muito cuidado, igreja, muito cuidado, né, porque essas questões são delicadas, né. Então, mulheres, né, vocês não foram chamadas por Deus. Mulher não pode ensinar, né? Aleluia. Raquel era pastora de ovelhas e não de almas, né? Então, aleluia.
Vocês ficam aí, né, querendo ensinar, querendo disciplinar, sendo que vocês mesmos estão na rebeldia. Então o que vocês podem fazer? Vai pregar a palavra, né? Vai pregar a palavra nas ruas. Você não diz que é missionário? Vai para o campo, vai para a missão, porque missionário que é missionário, ele fica em missão. Missionário, missionária, e tem missões para fazer. Não fica parado. Louvado seja Deus. Então essas mulheres se dizem missionárias, mas não tem missão. Aleluia. Pastora não existe, se converta, se conserta, aleluia, e se volta, aleluia, volte-se a Deus enquanto é tempo. Deus chama a mulher para ser missionária, pastora não, bispa não, Deus chamou o homem para isso, né? Lá na Bíblia diz também no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, e Deus deu uns para apóstolos, Deus deu uns para evangelistas, Deus deu uns para os profetas, e Deus deu uns para, aleluia, doutores e também para pastores. Você não vê Paulo falando assim, e Deus deu um para pastoras, Deus deu um para bispa, Deus deu um para apóstola, Deus deu um, aleluia, para presbítera. Você não vê Deus falando isso, tua palavra. Você não vê apóstolo Paulo falando isso. Você não vê. Você não vê no livro de Hebreus Deus fala, apóstolo, aleluia, a Bíblia dizendo assim, obedeçai às vossas pastoras e os vossos pastores. Não tem isso na Bíblia. Então vocês estão, aleluia, aleluia, desconcertados e blasfemando contra a palavra de Deus. Porque a partir do momento, aleluia, que vocês, né, vocês tomam a frente da obra de Deus, da obra, né, que vocês falam que é de Deus, né? Porque a obra de Deus, ela é levada com ordem e decência. Se essa obra fosse de Deus, ela estava na direção de Deus. Então vocês dizem que é de Deus, mas não é, né? Então por isso que muitas igrejas estão fechando por aí, né? Os feiticeiros, eu vou contar um testemunho que eu vi, né? Eu vi com meus próprios olhos, eu vi, né? Eu passei numa rua, né, onde tinha casa de macumba, né? Tinha terreiro de candomblé, né? Um dia eu passei lá e vi um monte de Exu para a rua, né? Fizemos até entrevista com esses demônios aí, os demônios não aguentou, saiu correndo, né? Mas numa rua que eu passei aqui em São Paulo, lá perto de Mauá, o evangelista Murilo é minha testemunha, nós passou, tinha umas casas de macumbaria, e lá nessa rua tinha igrejas onde tinha pastora. Agora vai ver lá se hoje tem igrejas com essas pastoras. As igrejas onde tinha pastora fechou as igrejas, não aguentou a pancada, não aguentou, aleluia, os ataques espirituais. Por quê? Porque a mulher é o vaso mais fraco. Se ela não tiver, aleluia, um companheiro, se tiver um homem para estar, aleluia, à frente da obra e também para estar disciplinando, orientando e também, né, doutrinando, né, a mulher não aguenta. Então eu vi com meus próprios olhos igrejas, né, igrejas fechando, onde tinha pastoras, as igrejas fechou, aleluia, porque não aguentou a pancada, aleluia. Então, aleluia, vocês estão em rebeldia diante de Deus, vocês têm que se consertar. Deus não chamou vocês como pastora, né? O cabeça da casa, do lar, é o homem, não é a mulher. Por que vocês estão tomando o lugar do homem? Hã? Por que tá cheio de mulher aí, rebelde aí? Por quê? Louvado seja Deus. Eu não vou obedecer meu marido, vou obedecer só a Deus, irmão. Se você não está conseguindo obedecer seu marido, que é recomendação bíblica, como é que você quer obedecer a Deus? Responde. Já teve irmã que já falou isso para mim no WhatsApp. Eu não vou obedecer meu marido, vou obedecer a Deus. Irmã, como que você vai obedecer a Deus se você não obedece nem seu marido? É antibíblico isso. Isso é antibíblico. Que testemunho você vai dar aos infiéis? Que testemunho você vai dar diante da sociedade? Uma mulher, aleluia, que quer obedecer a Deus, mas não quer obedecer ao marido. Aí o marido, né, vai falar assim com os ímpios: olha, a minha mulher vai para a igreja, a mulher, né, diz que é serva de Deus, mas quando eu mando fazer algo, ela não me obedece. A mulher não é sujeita ao marido. Então isso traz escândalo, traz mau testemunho
diante da igreja, diante da sociedade e no mundo espiritual. Então os demônios estão dando risada da cara de vocês. Está dando risada da cara de vocês. Vocês acham, né, que está tudo bem, mas vocês estão desconcertados diante de Deus. Se convertam. Aleluia. Desce do altar, porque mulher não sobe no altar. Mulher fica embaixo. Aleluia. O anjo da igreja Deus colocou homem. A Bíblia diz que o pastor é o homem, é o anjo da igreja. No livro de Apocalipse, quando, aleluia, Paulo, aleluia, também ele também doutrina as igrejas, né? Ele se dirige as cartas aos homens e não às mulheres, né? Apóstolo João também, quando vai escrever as suas cartas às 7 igrejas, ele se dirigiu aos 7 anjos e não anjas. Anjas não existe. Aleluia. Então foi 7 anjos das 7 igrejas. Quem é os anjos da igreja? Os pastores, né? Então vocês têm que tomar a posição de vocês no vosso devido lugar. Aleluia, porque nós não toleramos o espírito de Jezabel. Aleluia. A Bíblia não tolera o espírito de Jezabel. Aleluia. Jezabel que gosta de mandar. Jezabel é uma mulher que se diz profetiza. Jezabel é quem gosta de ficar ensinando. Jezabel é que gosta de exercer autoridade sobre os homens. Abre a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, louvado seja Deus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Olha o que está escrito. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isto: diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Aleluia. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Então olha só, Jezabel é uma mulher que se diz profetiza. Aleluia. Uma mulher que gosta de mandar e ensinar, né? E fazer os servos cair em prostituição. Então, aleluia. Jezabel, né? Louvado seja Deus. Jezabel é o que está inspirando essas pastores, né? A estarem em cima dos altares. Mesmo que essas pastoras são vaidosas, sensuais, né? Há muito tempo já, né? Faz anos já que isso daí está introduzindo as igrejas, esse erro maligno, né? Mulheres de salto alto, né? A cara toda borrada de maquiagem, né? Com, aleluia, mostrando o seja fora, né? Com decote, né? Com saia curta, rachada, em cima dos altares, e os pastores, presbíteros, obreiros, tudo atrás, cobiçando a pastora, cobiçando as missionárias vaidosas. Então vocês estão desconcertados, gente, das mulheres desconcertadas, que não tem o Espírito Santo, que não foi levantado por Deus, mas Jezabel está levantando essas pastoras, né? Aleluia, para profanarem a palavra de Deus, para profanarem o Evangelho de Cristo, deturparem, né? Aleluia. Tem uma mulher no YouTube, né? Tem uma mulher no YouTube que é muito conhecida, que se diz da sã doutrina, mas da sã doutrina não é coisíssima nenhuma, né? Que se chama Pastora Nadir, né? Essa pastora está em rebeldia de Deus, né? Ela saiu da Assembleia de Deus, né? Porque ela não quis se sujeitar, né, aos pastores. Essa pastora que se diz da sã doutrina, a pastora Nadir, ela saiu da Assembleia de Deus porque não quis, né, obedecer aos requisitos, né, que o ministério estava exercendo, né, e também os princípios bíblicos. Então ela acabou abrindo seu próprio ministério e sua própria casa de oração dela, né, essa obra, e ainda se diz da sã doutrina ainda, mas, aleluia, por rebeldia, né, mulheres estão abrindo igrejas, aleluia, sem a direção de Deus. E igrejas assim, que não foi dirigidas e levantadas por Deus, não permanece muito tempo de pé. Não permanece. Porque a obra de Deus, quando a obra do Senhor,
a obra do Senhor, o diabo não pode fechar as portas. Satanás não pode fechar as portas da igreja. Aleluia. Satanás não pode derrubar a igreja. Louvado seja Deus. Então, a igreja que é direcionada por Deus, as portas do inferno não poderá contra. Então, essas mulheres aí que estão desconcertadas, tem que se arrepender. Deus não chamou mulher para ser pastora. Não existe. Não existe isso. É antibíblico. Louvado seja Deus. Quanto mais apóstola, aleluia. Louvado seja Deus. Quanto mais apóstola, você não vê nenhum respaldo bíblico de apóstolo na Bíblia. Você vê respaldo, né, de mulheres anunciando Jesus, né, e mulheres cooperando com a obra de Deus. Você vê respaldo bíblico que mulheres que fez a obra de Deus, né? E um deles também que eu conheço é Aquila e Priscila. Atos capítulo 18, versículo 18 em diante, a Bíblia diz que Aquila e Priscila cooperaram com o apóstolo Paulo, cooperaram na obra de Deus, na obra missionária, na evangelização com o apóstolo Paulo. Então, Aquila e Priscila cooperaram para com o reino de Deus. Então, louvado seja Deus, vemos na Bíblia mulheres que cooperaram com o evangelho de Cristo, né? Aleluia. Então, aleluia, vocês têm que tomar seu devido lugar, né? Reconheçam, sejam humildes, desça do altar e se conserta diante de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Não tem pastor para estar à frente da obra na igreja de vocês? Fecha a igreja. É melhor obediência do que sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia. É melhor obedecer do que vir escândalo na igreja. É melhor obedecer do que blasfemar contra a palavra. É melhor obedecer do que dar mau testemunho. É melhor obedecer, aleluia, do que, aleluia, ir contra o evangelho e os ensinamentos dos apóstolos. Amém, igreja? Então é isso que vocês têm que tomar muito cuidado. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Essa palhaçada aí, aleluia. Agora tem pastora, tudo qualquer lado, tudo qualquer igreja agora. Você entra nas igrejas, tem pastora, tem bispa, tem apóstola, né? Isso é heresia. Aleluia. Louvado seja Deus. É heresia. Os pastores que deixam essas mulheres subir em cima do altar, que deixam essas mulheres estar à frente da obra de Deus, está sendo que nem Acabe. Está sendo covarde. Aleluia. Está sendo covarde. Está sendo frouxo. E tem que se converter também. Deixando as mulheres dominar vocês. Aleluia. Tome a posição de vocês. Tomem vergonha na cara. Como é que vocês não conseguem exercer a autoridade do lado de vocês? Aleluia. As irmãs hoje, as irmãzinhas não conseguem não obedecer mais o marido. O espírito da pombagira na vale está tomando a vida dessas mulheres. A Maria Padilha. Aleluia. O espírito de pombagira está tomando essas mulheres. A pombagira rainha, né? Querendo dominar os homens dentro de casa. Se converta. Aleluia. Depois que veio o feminicídio, né? A lei da Maria da Penha, as mulheres começou agora, né, a querer dominar os lares, começou agora a usar calça e também a dominar, aleluia, a dominar dentro de casa, querer exercer autoridade sobre o homem e também agora exercer a autoridade dentro da igreja, querendo ter os mesmos direitos que os homens, mas aqui não. Aqui não. Aqui não. A igreja de Cristo, a igreja do Evangelho de Deus não vai aceitar essas coisas. Aleluia. Mulheres que se coloquem no devido lugar de vocês. Aleluia. Isso daqui não é ser machista. Isso daqui, aleluia, é ser homem, aleluia, de Deus. É ser defensor da palavra de Cristo. Aleluia. Achou ruim? Vai reclamar com Jeová. Vai reclamar com Jesus. Filha de Belial. Aleluia. Se converta. Mulheres, Deus nos chamou para estar à frente da obra. Vocês foram chamadas para ser a adjudadora do marido. Vocês foram chamadas para ajudar os pastores, a ser ajudadora. Aleluia. Porque a mulher foi tirada da costela de Adão, né? A mulher foi tirada da costela de Adão. Então, Adão para, aleluia, para não cair, para não sentir só,
né, ele necessitou da mulher. Então a mulher tem que ajudar, né, o homem ser ajudadora, né, ajudar na obra. Então vocês têm que entender isso. Aleluia. Se coloque na posição de vocês, né? Tem muitas igrejas rebeldes aí. Aleluia. Já teve irmãzinhas também, já teve jovens numa igreja de Porto Alegre que antigamente, quando eu não era liberta ainda, né? E quando eu conheci a verdade, quando eu conheci essa doutrina, o Santo Evangelho, veio uma jovem e falou assim: olha, pastor existe sim. Aí eu falei: por que existe pastor? Por que você concorda com a pastorado feminino? E essa jovem olhou para mim e falou assim: é porque a Bíblia diz que os dois somos uma só carne. Então a mesma unção que estiver sobre o homem vai estar sobre a mulher. A mesma autoridade que estiver sobre o homem e sobre a mulher. Olha que doutrina de demônio. Olha que demônio terrível. Estão fazendo lavagem cerebral. Está vendo como a teologia está matando muitos? Por isso que Paulo falou que a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Porque você, para ensinar a palavra, para pregar, você tem que estar no Espírito, né? Você tem que estar no Espírito, senão você mata as almas. Então, você tem que estar na direção do Espírito. Então, essa jovem chegou em mim e falou isso. Eu falei: que absurdo, né? Falou que a mesma unção, a mesma autoridade que o homem tiver, a mulher vai ter. Então, olha como os demônios estão atuando dentro das igrejas, né? Aleluia. Então, hoje, se pregar isso, né, em alguns lugares, acaba chamando a polícia, acaba querendo nos denunciar, falando que nós está sendo machista com as mulheres. Mas nós não é machista, nós é defensor do Evangelho de Cristo. Deus não chamou mulher para ocupar o cargo, aleluia, pastorado, aleluia. Esses pastores que estão aceitando isso são frouxos, covarde. Coloca a casa em ordem, aleluia, para depois colocar a igreja de Deus em ordem. Essa profissão foi dada para o homem e não para a mulher. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, meu Deus do céu. Glória a Jesus. Está muito forte aqui. Aleluia. Deus já está presente aqui, né? O Senhor já está presente nessa live aqui. Meu Deus, já estou sentindo a graça de Deus muito forte aqui. Aleluia. Isso é sinal que Deus está se agradando desse ensino, né? Louvado seja Deus. Então, igreja, né? Vocês venham, né, compartilhar essa live para alcançar, né, essas pastoras, essas presbíteras, essas apóstolas aí. Compartilha esse vídeo chegar a elas. Compartilha. Eu quero ver o argumento que elas vão usar contra isso. Eu quero ver qual é o argumento que elas vão usar contra esse ensino. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então a maioria dessas pessoas, quando vê esse vídeo, vai ficar irada, né? Vai ficar atacada. Falar: esse pastor é herege, esse pastor é falso profeta, esse pastor é machista. Vai falar: esse pastor, eu quero acabar com isso. Sabe por quê? Porque estão na carne, não tem o Espírito Santo. Então, quando às vezes ensinam, elas vão ficar irada. A Bíblia diz que a carne, aleluia, as obras da carne, um dos frutos dela é a ira. Então essas pessoas, quando vê isso, vai ficar irado, vai falar: esse pastor é falso profeta, esse pastor é machista. Mas não, irmão, é a palavra de Deus que está ensinando. Sejam obedientes, aleluia, aleluia. Vocês querem usar o versículo aleluia, de jumento, né? A jumenta de Balaão, mas a jumenta de Balaão foi mais obediente a Deus do que vocês. A jumenta de Balaão, aleluia, só abriu a boca, aleluia, quando Deus mandou. Quando Deus quis usar ela, usar a jumenta, aleluia. Então vocês isolem esse versículo e falam assim: Deus usa a jumenta, vai usar a mulher também para estar à frente da obra de Deus. Mas a jumenta de Balaão está sendo mais obediente de vocês. Vocês estão querendo ensinar sem Deus mandar. Vocês estão querendo exercer, aleluia, pastorado feminino sem Deus mandar. Aleluia. Então a jumenta de Balaão está sendo mais obediente do que essas mulheres desconcertadas. Porque, aleluia, a jumenta de Balaão temeu a voz de Deus, ouviu a Deus. Aleluia. Então se converta, rebeldes. Deus não chamou vocês para ser pastora. Jamais, nunca, nunca. Quem está levando, é o inferno que está levantando essas igrejas de pastorado feminino, esse ministério,
ministérios femininos, né? Ministério feminino onde tem coreografia, tem ministério de dança, né? Onde tudo é rosa, né? Onde aceita salto alto, aceita batom, aceita vaidade. Tá uma palhaçada, né? Estão fazendo as coisas de Deus de qualquer maneira, né? Então isso daí não é a obra de Deus. Não é a obra de Deus. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Estou cheio da presença de Deus. Estou cheio da presença de Deus. É a presença de Deus. Aleluia. Só se for do Deus Baal. Só se for do Deus Astarote. Do meu Deus, não. Aleluia. Só se for do Deus, aleluia, Belial. Aleluia, deuses estranhos. Que Jezabel levantou esses altares. Aleluia. O Deus de Israel não é. O Deus criador dos céus e da terra não é. Porque se essas igrejas fossem de Deus, ia ter ordem e decência. Ia respeitar a palavra e obedecer. Aleluia. Quem está entendendo a glória a Deus? Aleluia. Louvado seja Deus. Quem está entendendo? Então, irmãos, eu já conversei com várias pastoras a respeito disso. E elas não quiseram largar esse pastorado feminino. Elas não quiseram. Eu já conversei com certas mulheres que se diz pastora em Messenger, né? Já fui fazer visitas em certas casas de ovelhas, né? De almas, que tinha mulheres que se diz pastora também. Já fui em igrejas que me convidaram, né, a pregar. Mulheres estavam cientes que não aprovamos, não estamos de acordo com o pastorado feminino, e elas ainda continuam na rebeldia, ainda continua, né, desconcertada diante de Deus. Então, eu vou dar um alerta a todos vocês: ou vocês se consertem, ou senão, aleluia, a ira de Deus virá sobre vocês. Eu vou dar um alerta de Deus para vocês: coloquem sua vida no prumo, coloca sua vida no altar, coloca sua vida e se arrependem desse cabo que Deus não chamou vocês. Pare de viver uma vida de engano e enganar esse rebanho, a qual Deus, aleluia, não colocou, aleluia, você para estar à frente e cuidar desse rebanho. Aleluia, Deus colocou vocês, aleluia, como missionária para estar sendo a ajudadora de, aleluia, pastora não existe, aleluia. Pastor Paulo, mas missionária também não fala na Bíblia. Aleluia. Irmão, aleluia, missionária, esse título foi dado através de revelações espirituais. Apóstolo Paulo, aleluia, ele fazia obras missionárias, mulheres também. Mulheres faziam missão, cooperavam com o Evangelho. Então hoje, né, mulheres que pregam na rua, pregam na praça, façam a obra de Deus, são chamadas de missionária, né? Porque elas fazem missões, né? Mas mulher, aleluia, ela não pode ser pastora de forma nenhuma, aleluia, de forma nenhuma. Pastorado feminino não existe. Quem concorda da glória a Deus? Da glória a Deus. Dá glória a Deus, igreja. Amém? Em nome de Jesus. Isso. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. A mão pode fazer o que a cabeça faz? A mão faz o que o pé faz? Ou o nariz faz o que a boca faz? Ou os ouvidos faz o que os olhos faz? De forma nenhuma. Então por que a mulher, sendo a coluna, ela quer fazer o que a cabeça faz? Me explica. Isso que não dá para entender de vocês. Se Deus colocou o homem como cabeça, por que vocês querem estar no lugar do homem? Me explica. Me explica isso daí. Estou na Bíblia. Eu estou na Bíblia. Louvado seja Deus. Vocês que são ignorantes, vocês não compreendem as coisas do Espírito. Aleluia. Então, né? Louvado seja Deus. Se converta enquanto é tempo. Amém? Se converta. Porque Jesus está voltando. Aleluia. Eu só quero ver o que vocês vão falar no juízo final. Diante de Deus. Quero só ver. Aleluia. Quero só ver. Aí vem pastores também, vem falar assim:
Mas se mulher tem que ficar calada na igreja, então ela não pode louvar? Pode. Todo fôlego de livro que tem vida, louve ao Senhor. Então se mulher ficar calada na igreja, ela pode pregar? Pode. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Deus deu esse dever a todos os cristãos e cristãs. Esse dever é para todos os homens e mulheres de Deus. Tem o dever de pregar a palavra de Deus. Ensinar não. Pregar sim. Ensinar não. Aleluia. Ensinar, aleluia, só foi dado, aleluia, ao homem que está à frente da obra. Agora ensinar não é para a mulher. Aleluia. Então vocês têm que tomar muito cuidado. Amém? Vocês não podem ensinar, aleluia, aos vossos maridos, quanto mais na igreja. Vocês não podem ter autoridade. Aí a pastora vai falar assim: ô João, senta e rola. João, levanta da cadeira. João, levante-se todos. João, vai pegar a cesta básica lá na casa. João, vai fazer visita lá na casa do fulano. Maria, vai lá pregar lá na praça. Joaquina, vai lá naquele país lá pregar o evangelho. Já pensou a mulher mandando? Na obra de Deus, que bagunça vai ficar? Mulher ordenando? Mulher fala: ô Joana, se você não pregar o evangelho ali na praça, eu vou te colocar de banco na da igreja. Vai ficar de banco. Vai ficar de disciplina. Que é isso? Que bagunça é essa? Aleluia. Que falta de temor. Que falta de temor. O que vocês estão fazendo? Aleluia. Vocês não estão vendo que a obra de Deus é algo muito sério? Vocês estão levando a obra de Deus de qualquer maneira. O acerto de contas vão vir aí. Mulheres, o acerto de contas vão vir aí. Se coloquem no devido lugar de vocês. Aleluia. Se coloquem no devido lugar de vocês. Aleluia. Porque Deus não chamou vocês para pastora. Amém? Aleluia. As pastoras carnudas não vão gostar desse vídeo, né? Que nem vê umas pastoras lá em Goiás, lá vê uma pastora toda irada, brava, né? Vê uma pastora toda irada, né? Chegou na casa lá onde estava hospedando, chegou com o certificado de casamento e ainda chegou com o crachá de pastora. Falou: aqui, ó, eu tenho um crachá de pastora. Aqui, ó, eu tenho meu crachá de pastora. Eu sou pastora, pastor Paulo. Olha, eu tenho crachá de pastora. Então Deus me levantou a pastora. Irmã, até os pastores que fizeram teologia, fizeram curso, tem um crachá. E aí, todos os pastores foram levantados por Deus? Nem todos os pastores foram levantados por Deus. Nem todos. Então essas mulheres, só porque está com crachá, a credencial de pastor, fala que foi levantada por Deus, sendo que Deus está levantando nenhuma pastora. Nenhuma pastora. Então, para com essa palhaçada e ficar levando a obra de Deus em escândalo e fazendo bagunça no altar de Deus. Se converta com tempo, desce do altar, que Deus não chamou vocês para ser pastora. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Quer estar em obediência? Quer estar em obediência diante de Deus? Abandone o cargo pastorado e sejam missionários. Amém? Quem está entendendo a glória de Deus?